Relação. Vou passar a tela. Tela. Pronto. Cheia a tela. Eu vou ter sequência de quem vai ler. Viu? Bom dia, estou indo. Deixa eu aumentar mais a tela. Pronto. Vamos lá, bom dia, aproximando. Vamos para a aula de inglês, certo? Aula de inglês. Ó, já vai começar, viu? Quem é a primeira pessoa que lê? Wendy. As diferentes representações do espaço geográfico podem nos ajudar a compreender melhor o bairro em que moramos até os mais distantes áreas do mundo. Na imagem acima, alunos e professora de uma escola no município de São Paulo realizaram uma atividade com mapa. Neste capítulo, você estudará diversas formas de representar visualmente o espaço geográfico. Primeiramente, você vai entender o que são e para que servem os diferentes tipos de mapa. Verá o que são legendas, escala gráfica e numérica e os demais elementos de um mapa. Estudará também o que são anamorfoses, blocos, diagramas, perfis topográficos e outros recursos visuais importantes para estudarmos algum fenômeno natural ou humano no espaço geográfico. Terminei. Ok. Próxima página. Vamos. Quem é a Sofia, né? Pode ler. Não, eu que leio, professor? Pode. Comece. Mapas. Você já estudou nos capítulos anteriores a orientação com base no movimento aparente do Sol, a bússola e o GPS. Talvez você não tenha percebido, mas o instrumento apareceu frequentemente quando falávamos sobre assuntos particulares. Vamos observar um pouco detalhadamente o instrumento fundamental para conhecer o espaço geográfico. A representação em escala reduzida de unidade ela pode ser pensada em um quadro um determinado país é parte determinada movimento e pode mais menores de ano, como a sua primeira dos sentimentos Sofia já terminou, tá certo, Lucas. Sofia, terminasse? Sofia? Eu estou escutando, não. Wendy e Sofia terminaram?
Professor, a internet dela fica ruim. Porque pra mim, Clara tava saindo toda cortando. Sofia. Sofia terminou, não, né? Sofia? Cadê Sofia, Não hein? tá na aula. Ela não tá na aula. Poxa, ela caiu, foi? Eu acho que sim. Pronto, lê aí para mim, Evelyn. Acho que ela chegou, né? Não, foi uma tal de Aninha. Lê aí para mim, Evelyn, por favor. Lê desde o início, mapa. Certo. Você já estudou nos capítulos anteriores a orientação com base no movimento aparente do Sol, na bússola e no GPS. Talvez você não tenha percebido, mas um instrumento apareceu frequentemente enquanto falamos sobre esses assuntos. Trata-se dos mapas. Vamos observar um pouco mais detalhadamente. Esse instrumento é fundamental para conhecer o espaço geográfico. Ele possibilita compreender melhor o mundo em que vivemos. O mapa é uma representação em escala reduzida de um lugar qualquer em um plano, como uma folha de papel. Ele pode representar um bairro, um município, um país, um continente e até toda a superfície terrestre. Ele representa um espaço em determinado momento, que podia durar milhões de anos, como a atual configuração dos continentes na superfície terrestre, ou apenas alguns anos, como um mapa sobre a produção de alimentos no mundo. Ô, professor, desculpa aí, porque o meu microfone ele tava dando problema, aí eu tive que sair da aula, porque tinha que ficar tudo preto. Mas eu tinha lido o texto. Certo. Então, continua daí, Sofia. A maioria dos estudos de geografia. Cadê? Quarto parágrafo. A maioria dos estudantes de geografia vem acompanhado de mapas. Isso porque essa forma de representação do espaço, que apresenta uma linguagem visual própria, é indispensável para a geografia. Os mapas, além de servirem de instrumentos de orientação e localização, podem representar fenômenos naturais ou humanos nos espaços geográficos. Observe o mapa ao lado, feito pela belga Theodore de Brahe, no final do século XVI. É uma das representações da América do Sul desse período. Como essa parte do mundo não era perfeitamente conhecida, é possível perceber que o formato da América do Sul não está correto. Não está correto. Comparado aos mapas mais atuais, ele é mais largo, de leste para oeste. Além disso, havia a representação de um monstro do mar. Aonde? E o monstro do mar, na próxima linha do Equador. Apesar desses problemas, o mapa era considerado excelente para a época, já que trazia informações que os navegantes exploradores europeus mantinham no continente. Ai, para de escrever, por favor. Pronto, professor. Eu leio também isso aqui? Sofia, lê de novo. Elaborar um mapa é como fazer uma espécie de desenho, explicando bastante complexo que apresenta a forma visual elementos que existem no espaço representado. Um mapa pode mostrar, por exemplo, ruas, avenidas e outras vias de circulação, estados principais cidades, países, climas e agricultura, regiões predominantes em determinado país, entre diversos outros temas relacionados ao dia a dia das pessoas. Pronto.
Pronto, professor. Pronto. Tá, agora lê, Evelyn. Eu já disse aqui. Deixa ele passar de página. Só dá pra ler pouco, professor. Nem ler direito dá. Não tem como a menina ler direito, não. Quem leva, eu ou você? Não, acho que é você, porque ainda tá na mesma. Antes de produzir um mapa, é necessário conhecer muito bem a área a ser mapeada, sua dimensão ou tamanho, os objetos que se quer representar e onde eles se localizam no espaço. Portanto, antes da elaboração de um mapa, é preciso fazer o levantamento e a identificação da área. Além disso, é necessário realizar pesquisas de campo. É, cadê? Portanto, é preciso fazer. Ai, cadê? O professor levantou muito aqui. Para observar de campo. Isto é visitar o local para observar e registrar medidas, fotografar, elaborar esboços de desenhos da área e fazer anotações, ou ainda podem se pesquisar em documentos já existentes dados sobre essa área, como fotos dessa área, imagens de satélites, estudos publicados sobre a população local e as atividades econômicas da região, altitudes, recursos minerais e outros aspectos. Pronto. Pronto, professor. Lê para mim, o Evelyn. Mapa. Lê para mim. Certo. As fotografias podem ser feitas de diversos pontos de vista, não é mesmo? Já o mapa sempre é feito em perspectiva vertical. Isto é, como se a área mapeada fosse vista de cima para baixo. Agora vamos relembrar os diferentes pontos de vista ao observar as imagens a seguir. As fotos mostram o Palácio do Congresso Nacional. Esse edifício concentra as duas sedes de poder legislativo do Brasil, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E está localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A foto A mostra uma perspectiva de frente e a foto B apresenta o prédio visto do lado e de lado, perspectiva oblíqua. E a foto C apresenta vista vertical, prédio visto do alto. Pronto, professor.
Não tem como ouvir nada. Talvez porque ninguém tinha falado. Não, mas estava assim, apertado. Sofia, lê aí o mapa sempre. O mapa sempre representa o espaço geográfico. Representa o espaço geográfico. Uma praça, um bairro. Uma praça, um bairro, uma cidade, um país, etc. Visto do alto, de cima para baixo, ou seja, de uma visão vertical em ângulo reto, com imagens de um drone. Por esse motivo, podemos virar um mapa de ponta cabeça para todos os lados sem alterar a representação, assim como um drone pode mudar a rota modificando o sentido da observação do mapa. Também pode ser visualizado de uma maneira de diversos ângulos de observação. Pronto. Pronto, professor. Acabei de ler. Quem lê agora, professor? Lê aí, Sofia. Elementos do mapa. A palavra cartografia. Não, palavra cartografia. Cartografia provém do termo carta, um sinônimo para o mapa, logo cartografia. Carta, o mapa, grafa, escrita ou estudo. É a arte ou ciência de elaborar mapas, tanto os mapas como cartas transmitem uma mensagem a alguém para comunicar algo. Quando percebemos uma carta, precisamos lê-la para saber o assunto que refere-se um mapa. É um tipo de carta. Temos que lê-lo também? Sim, no entanto, essa leitura é um pouco diferente de cartas, livros, ou ao contrário, da carta, como mensagem impressa em forma de texto. O mapa é uma mensagem impressa em forma visual elaborada. Embora existam pequenos textos ou frases explicativas a respeito dos símbolos nele usados. Ler o mapa é interpretar e compreender suas informações. Por meio dele, podemos conhecer o espaço geográfico, orientar-nos, perceber as distâncias entre os lugares, localizar elementos e as relações entre eles, entender a organização espacial do local cartografado, identificar fenômenos ou acontecimentos específicos de um local, etc. A seguir, você conhecerá os elementos que fazem parte do mapa. Título, fonte e legenda. O mapa tem título, ou seja,
um nome que identifica, geralmente o nome é baseado naquilo que o mapa retrata, por exemplo, clima do Brasil, densidades demográficas no mundo, planta da área central da Uberlândia, etc. O mapa representa uma série de informações representadas de um determinado suporte, papel, por exemplo. Pessoal, vamos parar de falar no chat. Preste atenção à leitura. Tem mais de 50 mensagens no chat. Eu acho que não tem necessidade para isso. Vamos prestar atenção à leitura aqui que Sofia está fazendo. Eu estou só observando. Tchau. Por exemplo, essas informações foram pesquisadas e fornecidas por alguém em uma época. Esse pesquisador, que pode ser também uma organização que fornece as informações para a elaboração de uma representação espacial, é dado o nome de fonte. Um mapa de um lugar que possui duas fontes diferentes, possivelmente representar informações diferentes. A legenda refere-se a conversões cartográficas, aquelas cores aplicadas nos mapas, ou aqueles desenhos especiais como um círculo preto, um círculo menor, um triângulo verde, ou pequeno avião que representa determinados fenômenos que foram mapeados. Geralmente, o significado de cada símbolo ou convenção cartográfica utilizada no mapa ao lado ou abaixo dele. A legenda é a explicação do significado desse símbolo. Pronto. Acabei de ler, professor. Wendy, lê aí para mim, por favor. Certo. Ao observar um mapa, você pode perceber que existem nele certos símbolos, cores ou desenhos. Esses códigos são usados para representar os fenômenos cartografados, como cidades, capitais, nas rodovias, aeroportos, florestas, indústrias e outros. A maioria dos símbolos que representam fenômenos cartografados se repete em mapas do mundo todo. São convenções cartográficas. Os símbolos são necessários, pois não é possível desenhar no mapa os elementos tais como eles são na realidade. Em geral, os símbolos utilizados nos mapas são facilmente identificáveis pelas pessoas, já que lembram o elemento representado ou possuem alguma relação com ele. Este é o caso, por exemplo, de um aeroporto local, geralmente representado pelo desenho de um avião. No mapa desta página, as rodovias e as ferrovias são simbolizadas como mostra a legenda ao lado. Rodovias e ferrovias. O mapa mostra a distribuição das principais rodovias do Brasil. Além disso, representa as siglas que correspondem aos estados, suas capitais e a divisa das unidades da federação. Terminei. Evelyn, lê aí para mim já as cores. Já as cores podem diferenciar as partes de um território do mapa, como os diferentes estados de um país.
ou representar uma área urbanizada de uma cidade. Algumas cores, porém, são tradicionalmente utilizadas para representar elementos específicos. Esse é o caso do azul, que indica rios, oceanos, lagos, mares e etc. E do verde, usando geralmente para indicar áreas com algum tipo de vegetação. Também as diferentes tonalidades das cores, mais fortes ou mais fracas, têm relação com a realidade mapeada. Por exemplo, o azul mais escuro pode significar maior profundidade ou mais água, enquanto o azul mais claro indica maior aproximadamente da superfície terrestre. O marrom mais forte, geralmente usado para representar áreas montanhosas, significa maior altitude. O marrom mais claro mostra altitudes um pouco menores. Assim, a legenda indica significados de cada símbolo ou cor representados no mapa. É importante, porém, porque destaca os elementos que merecem atenção especial. São muitos os símbolos convencionais que podem ser utilizados nas legendas, dependendo do tema que o mapa apresenta. Observe a seguir alguns exemplos de diferentes símbolos que podem ser utilizados em mapa. Acabei. Quem é que lê agora? É para ser Railson agora, ou é Israel. Olha, pessoal do sexto ano, olha, tem uns símbolos aqui, ó, corrente marítima fria, quente, pico, pontos, então tudo isso tem no mapa, viu? As linhas rodoviárias pavimentadas, ferroviárias. Quando você pega um mapa, tem toda essa legendinha lá que você tem que saber, tá certo? Aí vocês têm... cores, né, professor? Esses quadrados. e tem as cores também, viu? Aí vamos aqui, orientação. A gente já viu a Rosa dos Ventos, mas tem essa orientação aí. Lê para mim, Sofia, por favor. Certo. Orientação. Outro elemento importante em um mapa é o indicador de direção, que consiste geralmente em uma pequena seta que indica onde está o norte em relação à área mapeada. Sabendo onde está o norte, é possível presumir as demais direções, sul, leste, nordeste, etc. Mas o norte não precisa necessariamente apontar para a parte de cima do mapa. A orientação também pode ser dada por uma rosa dos ventos representando as direções cardeais colaterais. Veja alguns exemplos. Norte, rosa dos ventos. Escala cartográfica. Você já deve ter reparado que os mapas são representações menores que a realidade, pois é impraticável representar um local em seu tamanho real. Então, para representar determinado espaço, o mapa é necessário reduzi-lo a uma dimensão bem menor do que a real, respeitando a proporcionalidade dos elementos. Essas proporcionalidades é a escala do mapa. Observe o mapa a seguir de uma parte do bairro da República da cidade de São Paulo, norte da parte inferior da representação ao lado.
da legenda da escala gráfica, ela indica que cada centímetro desse mapa corresponde a 150 metros na área mapeada. Pronto. Acabei, professor. Professor, Sofia, termina de ler aí. Escala gráfica é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico de barras horizontal situado geralmente na parte inferior do mapa. Ela permite que se visualizem imediatamente por meio da utilização de um instrumento de medição, geralmente uma régua. As distâncias entre os elementos de um mapa, dessa forma é possível estimar as distâncias reais do espaço mapeado. Pronto. professor, Pessoal, encerrando a aula, viu? Obrigado por todos presentes. Tchau, até a próxima. ah, Tchau.